No último vídeo eu falei que eu postei um desenho só pra gerar polêmica, tipo, pra galera ficar pistola porque estavam reclamando das minhas artes ser sexualizadas. E eu não sei se foi por conta disso, mas por algum motivo começou um meme em todos os posts que eu faço, de tipo a galera falando: eu sei, nós sabemos, eu sei que você desenha H, mas eu não tenho provas. Ah lá, ó, suspeito que o Léo faça NSFW, mas eu não posso provar. E sempre tem... Cara, isso daí é muito real. Eu recebi uma crítica, né? Uma crítica dizendo que um personagem que eu criei está sexualizado. Cara, eu fiquei sem entender nada, porque tipo assim, o meu personagem, não sei, a gente vai ver aqui se o personagem dele realmente é sexualizado. Às vezes e eu não sei, mas o meu personagem que eu criei não tem nada de sexualizado. E o cara mandou mensagem pra mim falando assim: você já percebeu que você sexualiza todos os seus personagens? Aí tipo, peraí, eu vou ver se eu acho aqui rapidinho, só pra você me dizer se isso aqui é sexualizar. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu achar aqui o personagem. Olha só a minha personagem que o rapaz disse. Pera aí. Cadê? Aqui. Deixa eu ver se tá aparecendo. Aqui. Olha só a personagem que o cara disse que eu estou sexualizando. Como é que você vai dizer pra mim que esse personagem aqui está sexualizado? Tudo bem que no contexto da minha história, esta personagem ela tem que ser uma personagem com um corpo, porque esse daqui é uma história de Isabela e Ana, e essa personagem é o contrário da outra. A outra personagem que também é protagonista, ela é extremamente magra. Então, para dar esse sentido, esse contraste de uma personagem extremamente magra, a outra tem bastante corpo. Eu tenho que criar o personagem com bastante corpo, senão não vai fazer sentido na história. E ele falou para mim que eu estava sexualizando esta personagem. Bom, vamos continuar o vídeo e entender se realmente ele sexualiza o personagem dele. Mas eu não sexualizo o meu personagem. Esse né? gif aqui do Sargento Doakes, lá da série do Dexter, Aí. olhando suspeito, né? Que ele fica suspeitando que o protagonista da série é um assassino, e ele é mesmo. Mas isso não prova nada, isso não quer dizer que eu faço nada, vocês não podem provar. A parada é que a galera gostou que eu toquei no assunto e pediram pra eu falar mais sobre o que eu acho, né, de sexualização de personagem, etc. Que, né, eu não vou mudar a cabeça de ninguém aqui, mas talvez você se identifique com a minha opinião. E nesse vídeo eu vou focar em proporção irrealista de corpo. Ou seja, eu vou defender proporções irrealistas e não material explícito. Talvez eu concorde que isso daí, o personagem assim, ele realmente é sexualizado. Porque quando você exagera, você cria um corpo que não faz sentido na realidade. Eu acho que isso sim é sexualização. Agora, quando você retrata um corpo normal, só que bonito, às vezes o seu personagem é bonito. Ah, eu vou criar um personagem, eu só posso criar personagem com peitinho, com bundinha xoxa. Pera aí. Existem mulheres com peitos fartos e bundas grandes, né? Então eu não posso criar personagens assim, mesmo que faça sentido na minha história? Como assim? Tá? Não confunda sexy com sexo. Vamos lá, eu não gosto da palavra sexualização em si. Eu concordo de ser contra a grafia, eu vou falar desse jeito pro YouTube não dar BO, que vocês sabem como que é. E eu acho que todo ser humano atualmente sabe o quanto isso ferra com a cabeça da gente. Mas usar a palavra sexualização como ofensa, pra mim não faz sentido. Porque se sexualização é destacar algo que é sexy em uma personagem, o que é atraente pra você pode não ser pra mim. Por exemplo, a galera fala: esses peitões grandes que você desenha na Vani é sexualizar ela. Primeiro que se o problema for não ser realista, existem pessoas com seios enormes. Já me ocorreu de eu fazer um desenho de uma moça que eu conhecia e a galera criticar o volume, mas era baseado em uma pessoa real. Agora... Exato, como eu disse, se você tá retratando uma personagem que tá dentro da realidade, não é sexualização. Seria sexualização se, eu acho que todo mundo já viu aqui, aqueles personagens que tem peitos irrealistas mesmo. Você fala assim, pô, isso daí não existe na realidade, tá entendendo? Aí tudo bem. Mesmo que eu faça algo absurdamente irreal, que não existe, se esse for o problema, a gente tem que excluir qualquer exagero de corpo da fantasia. Olha o tamanho do peitoral desse cara aqui de One Piece, mano. Isso aqui não é real. Tipo, mas isso aí não é sexualizado, não é feito pra alguém sentir atração. Realmente, aí eu concordo, né? Eu também não sinto atração.
Mas essa galera aqui do Rule 34 sente pelo visto. Bom, tem um exemplo mais simples, né? Se eu desenho um personagem com um braço cheio de veias, isso pra mim pode ser algo bonito. É uma coisa que eu tenho na vida real. Mas adivinha, existem pessoas que interpretam isso como algo sexy. Então, minha arte é sexualizada se eu fizer braços veiudos? E se o problema em si for você achar que eu resumi a arte só a isso, a algo sexualizado, mas eu não acho sexy? Então quem tá certo? Tá entendendo a confusão aqui? Existe um problema entre a intenção de quem faz a arte e a pessoa que recebe ela. E se não dá pra definir objetivamente o que é sexualização, meio que não dá pra invalidar o desenho de alguém por isso, né? Se não tem como definir o que é sexy e todo mundo acha algo sexy, a palavra meio que perde a definição, né? E a função na hora de criticar. A menos é claro que envolva algo criminoso, convenhamos. Mas considerando um material que não é criminoso, só porque o artista faz uma proporção irreal, tipo uma cintura fina e um peito grande, eu não acho correto você atacar ele. O engraçado é que logo depois de eu falar isso, eu fui no Twitter e eu vi que tava rolando uma treta gigante sobre esse assunto. Oxe, pelo visto eles verificaram que é um rage bait. E aqui eu vi essa imagem aqui, eu achei interessante uma coisa que quando eu comecei a desenhar mulheres, normalmente eu não desenhava mulheres, eu só desenhava homens. Não sei porquê, todos os meus desenhos eram baseados em personagens masculinos, entendeu? Aí quando eu fui desenhar personagens femininas, entendeu? Porque toda vez que eu ia criar um personagem, eu criava um personagem masculino. E aí eu criei um personagem feminino, falei, pô, vou criar um personagem feminino. Quando eu fui desenhar o meu personagem feminino, era um homem com um rosto de mulher e um peito um pouco maior. Eu falei, peraí, isso aqui é um homem, não tá um personagem feminino, entendeu? E aí, recentemente, inclusive, isso é recente, porque eu desenho um personagem masculino há muito tempo, né? E basicamente há 1 ano, 2 anos atrás que eu comecei a realmente desenhar personagens femininos. E aí eu comecei a estudar a anatomia feminina. Cara, a galeria do meu celular pareceu a galeria de um maníaco, porque era só corpo de mulher de todos os tipos, de mulher com corpo grande assim, um peitão, um corpo bem avantajado, todo tipo de mulher tinha ali na minha galeria. E eu fiz vários personagens com todos os tipos e tal. E realmente nesta época já chegaram pra mim e falaram: por que todos os seus personagens têm bunda grande? Todos os seus personagens femininas. Só que eu acho que a pessoa não reparou, porque realmente, como eu tava ali eu tava focando em desenhar personagens femininos, acabou que eu acabei postando no meu Instagram vários personagens femininos, né? Se eu estava desenhando personagens femininos. E aí acabou que eu tinha realmente feito vários personagens com seios fartos e nádegas avantajadas, que era o conceito também. E eu também estava desenhando personagens femininos com seios pequenos e nádegas pequenas, porque eu estava desenhando todos os tipos de corpo. Porque não faz sentido você só aprender a desenhar um estilo de corpo, entendeu? Então, só que as pessoas elas só prestam atenção nos que têm seios fartos. E esta foi a prova. Todas as vezes que eu fazia personagens femininos e postava no meu Instagram que tinha um peitinho, que era um personagem normal, assim, um peitinho, uma bundinha xoxinha, que era um personagem tipo que eu tava estudando ali, ninguém falava nada, ninguém comentava, silêncio passava despercebido. Era só eu começar a estudar, né? Porque era o estudo que eu tava tendo. Era só eu começar a estudar personagens com seios fartos e nádegas avantajadas e postar no meu Instagram, que chegava alguém: por que você desenha só personagens com bunda grande? Por que os seus personagens é assim? Por que seus personagens é assim? Eu não fui provar que eu estava desenhando todos os estilos. Não preciso provar nada a ninguém, né? Mas por que a pessoa não comentou dos outros personagens que eu estava fazendo? Por que as pessoas não comentam? Por que as pessoas só comentam desse personagem? E aí essa personagem, né, Isabela, que eu tô criando para uma história, que no conceito da história ela tem que ter realmente um corpo grande, e a outra personagem tem que ter um corpo pequeno. Por que ninguém fala da outra? Por que ninguém falou da outra? Por que só fala: por que você só sexualiza os seus personagens e menciona só? Porque só o corpo entendeu? Que chama atenção.
É esse estilo que chama atenção, o outro não chama atenção. E aí as pessoas que fazem esses estilos, que vivem desse estilo, eles fazem isso justamente porque toda vez que eles postam uma personagem com um corpo mais esguio, ninguém liga, ninguém. Aí toda vez que ele posta um personagem com um corpo avantajado, like e comentário e muita coisa, né? Engajamento, e aí ele fala, ah, entendi, então agora, ao invés de eu ficar desenhando um personagem com um corpo realista, quer dizer, né, um corpo mais normal, eu vou desenhar personagens com corpos mais avantajados, ou seja, as próprias pessoas validam isso, entendeu? As próprias pessoas, e a prova é justamente essa história que eu estou fazendo de duas personagens com corpos diferentes, e só é mencionado o corpo da personagem magra, ou da personagem com corpo avantajado, né? Então, é complicado, né? É complicado. Sim, agora eles verificam que um post é ragebait. E tem uma comparação estúpida, tipo, eu, estudante de anatomia e que está me formando num colégio de artes, versus um artista aleatório do Twitter que provavelmente está na escola e que não... Então aqui já tá errado, né? Porque se você está estudando anatomia, você não vai só desenhar esse tipo de corpo, você vai estudar todos os tipos de corpo, porque não só existe esse tipo de corpo, não. Isso daí não é um tipo de corpo de uma mulher, de todas as mulheres, quer dizer, todas as mulheres têm esse tipo de corpo. Existem todos os tipos de corpo diferentes de mulheres, pelo amor de Deus, né? Não respeita a anatomia. E eu acho que dá pra perceber que o bagulho saiu da bolha. Saiu pra caralho. Daí que vê a galera respondendo. Inclusive eu vou ter que censurar aqui, eu não posso mostrar o que tá aqui na imagem. Tá escrito, vocês estão falando que essa anatomia é incorreta, mas ao mesmo tempo existem mulheres assim. E você vê que a galera realmente curtiu isso. Isso é verdade. E o pistola com o post original lá, que a pessoa tava se gabando por ser estudante de anatomia. E aí já virou uma guerra nos comentários de gente falando que isso aí era uma minoria. E é justamente aqui que entra essa questão. Muita gente odeia a sexualização no sentido de corpos minoria, mas existe, né? Porque eles comparam um desenho consigo mesmo, né? Então me sinto inseguro porque isso aí é só a minoria de pessoas que tem. Mas cara, você não pode atacar um artista por ele fazer um corpo irreal só porque você não tem ele. É descontar uma frustração no artista, de graça. Eu pelo menos não chorava quando eu vi o Goku bombado sem camisa, mesmo que eu não tivesse o corpo dele. Pelo menos sem bomba. Mas isso é só um tipo de frustração, né? Existem vários, como por exemplo, atacarem um desenho porque estão frustrados com o seu nível e eles não conseguem evoluir o deles. E é engraçado que, eu não sei se você já reparou, aqueles personagens do cinema, por exemplo, que tem aqueles suítes, como é que fala? Trajes, né? Aqueles trajes com aqueles gominhos na barriga, aquilo ali não é real, não. Às vezes o ator, ele treina realmente para ficar com os músculos maiores e encaixar perfeito no traje, mas aqueles músculos muito bem desenhados, aquilo ali são falsos, tá? Não tem como a pessoa chegar naquilo ali, um ator normal, às vezes só um fisiculturista que faz competição, aí ele consegue chegar naquele nível de musculatura, né? Só que ali todo mundo sabe o que um cara que faz um fisiculturista de campeonato tem que fazer para chegar naquele nível, que um ator não faz sentido. Não faz sentido um ator passar pelas mesmas coisas que um fisiculturista passa para poder fazer um filme, entendeu? Então eles realmente ficam mais fortes para poder encaixar na suíte, de novo, eu esqueci, traje, né? Mas a barriga, os músculos, aquilo ali é irreal, aquilo ali é tudo mentira, tá? E o pior é que isso é muito comum. Mas convenhamos, isso sempre vai abrir uma brecha pro cara esquisitão que acha que a namorada dele tem que ser que nem uma personagem de anime. Mas esse cara não vai ter uma namorada. Vocês concordam comigo? O maior problema aqui seria a grafia em si e o erro de comunicação do artista. Eu posso fazer uma personagem soar atrativa ou sexy, e o público pode achar isso sexy ou não, independente da minha intenção. Agora, se eu quero fazer uma arte não soar sexy, e mesmo assim o público interpretar assim, pode ser novamente uma frustração pessoal de quem tá vendo, ou um erro de comunicação da minha parte. Eu fiz algo de errado ali que faz as pessoas entenderem que aquilo é sexual. Isso é muito fácil de acontecer, já que, tipo, hoje em dia a gente é meio que cercado por conteúdo mais 18 em todo lugar. Tanto a minha arte pode soar sus porque eu consumi esse tipo de mídia, quanto o público pode interpretar assim por consumir também. Vou dar um outro exemplo aqui. Exatamente, inclusive o cara que mandou mensagem pra mim dizendo que minha personagem tá sexualizada, talvez seja porque ele tá com a mente muito corroída, o cérebro dele já virou sopa
de tanto ele consumir, você sabe o que, né? Discordável, tá? O que você sente vendo esse pé? Eu acho um pé bonito. Meu Deus, não tire isso do contexto. Eu acho que desenhar um pé é uma coisa comum, uma parte da anatomia, etc. Mas, meu amigo, a quantidade de gente que tem um fetiche absurdo em pés pode olhar isso aqui e sentir, ó, estralando alguém ocasionalmente se sentir empolgado olhando o desenho. Bom, o problema nesse caso é de quem viu, que provavelmente só enxergou maldade ali por ter consumido muito material mais 18 de pés. Tá, Léo, tá me dizendo então que você é santo e quem comenta é hater e tá vendo coisa. Sua arte não é sexualizada. Não. A minha arte é sexualizada. Bom, minha arte é sexualizada porque eu acho características que eu coloco no meu desenho sexy. E mesmo se eu não achasse e fizesse a arte da forma mais puritana do mundo, alguém poderia achar. O que eu quero dizer é que eu não acho isso um problema. Porque, na minha opinião, a arte de todo mundo em algum nível é sexualizada. Mas calma, calma. Só a partir do momento que você, artista, tiver a intenção de fazer algo que acha sexy. Não importa o que seja. E mesmo que você não queira, cara, quando chegar no público, ele pode considerar assim. E você não pode fazer nada. O que a gente acha normal vai variar de cultura, ambiente, crença e até mesmo de geração. Você pega nós aqui, Brazuca, né, por exemplo, a gente acha mulher de biquíni na praia algo comum. Usa um biquíni no Catar pra você ver, minha filha, não vai ser legal. E, por exemplo, na era vitoriana, verdade, né, mostrar os tornozelos será algo que poderia ser comparado com pornografia. Cara, isso daí tem um nível que vai até além. Eu tenho um amigo que mora no Reino Unido e ele acha que mulher que faz tatuagem são mulheres sexualizadas. Ela está querendo se sexualizar. Tipo, qualquer tatuagem. O cara me mandou mensagem dizendo... Vou até mostrar aqui algumas conversas. O cara me mandou mensagem dizendo que ele está com vergonha, se eu não me engano. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui a conversa. Olha só a conversa. Cadê? Olha a conversa do cara. Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Hey, Victor. I'm great. Thanks. Falando em inglês. E aí, Victor? Eu tô bem, e você? Aí eu falei, tô bem também. Tal. Aí eu estou um pouco chocado. Olha só o nível de que algumas pessoas, né? Algumas pessoas, elas têm de sexualização. Minha irmã fez uma tatuagem. Aí eu falei, seus pais não gostam? É por isso que você tá em choque? Aí ele falou, uma coisa é você achar bonito em uma mulher com tatu, outra uma mulher qualquer com tatuagem, né? Outra coisa é vir da sua família. Aí, bem, eu não sei, né? Ele falando. Aí ele respondeu aqui que é meio isso, que os pais delas realmente não gostam de tatuagem. Aí eu falei, então você acha que a sua irmã quebrou alguma regra, né? Que é regra familiar, regra da família? Aí ele falou, tipo isso. Aí, a menos na minha família, a menos na nossa família, né? Que ele falou, né? Aí eu, mas você tem tatuagem? Eu falei, aí eu respondi, olha a minha resposta. Aí eu falei, mas as pessoas têm vidas individuais. Às vezes sometimes we should live, make the image. Assim, às vezes a gente vive. Sometimes we think that we should. Sim, tá, entendi. É porque eu já escrevi isso aqui já faz um tempo. Às vezes a gente pensa que nós deveríamos viver para criar uma imagem bonita para nossa família, mas às vezes a gente tem que viver. But sometimes live to make the image of the family clear is a thing that doesn't make we happy. Assim, mas viver para fazer uma imagem limpa da nossa família is a thing that doesn't make é uma coisa que não nos faz feliz, né? So even if you think that the image of your family are a little bit tarnished, mesmo que você ache que a imagem da sua família está um pouco suja, né? You should think that your sister are happy about the tattoo. Você tem que pensar que a sua irmã, ela está feliz com a tatuagem. Aí eu falei que não penso em fazer não penso em fazer tatuagem agora. Aí ele fala, mas para homens é diferente. Para homem é diferente. Em atriz
em porn actress, em atriz, né? Ele gosta de ver. Mas but it make girls a bit, how to say, bitches. Olha só, eu tinha até esquecido que esse cara tinha escrito, cara. Ele acha que mulher fazer tatuagem é bitches, né? Entendeu? Então assim, cara, é complicado porque vai... Poxa, cadê aqui o vídeo? É complicado porque vai de cultura para cultura também esse negócio de sexualização. Olha pra isso, o cara acha que uma tatuagem é uma sexualização, tipo, e aí eu mais tarde eu pergunto qual foi a tatuagem que a irmã dele fez. A irmã dele fez um sol aqui, ó, fez um sol aqui, um sol. Ele acha que é sexualizado, um sol aqui. Pelo amor de Deus, cara, isso é loucura. Isso é tipo de gente que tá com a mente corroída, você sabe? Entendeu? É o tipo de gente que o cérebro, que the porn já corroeu a mente dele, entendeu? Então é complexo, pô. Sempre vai ter algo, cara, sempre vai. Deixando claro, o ponto desse vídeo não é falar que sexualização é certo ou errado, e sim que usar essa palavra pra invalidar o desenho de um artista que fez uma proporção irreal, como se ele não soubesse o que tá fazendo, não faz sentido. Eu vou tirar isso só da minha opinião. Olha o que o Kuno falou, é um artista profissional. Acho que é de má fé que se presuma que proporções exageradas são desenhadas por pessoas que não estudaram anatomia. Só porque eu consigo desenhar mulheres com a parte da frente e de trás grande, não significa que eu não tenha passado por baralhos de Anki de músculos esqueléticos antigamente. A tradução do Google vai ficar um pouco esquisito, mas deu pra entender. Se tu olha a arte desse cara, mano... Eu acho normal. Atrás aqui, se a gente olhar o motivo dessa discussão ter começado no meu perfil, é porque minha personagem Vani tem um peitão irrealista. Mas amigo, mesmo que você me comprovasse biologicamente que isso é impossível, a personagem tem orelha de vaca, rabo de raposa e um chifre que flutua. Eu acho que eu não tô ligando muito pra realismo. Tá, mas agora eu vou entrar na parada bizarra aqui de polêmica, né? Eu vou falar de hipocrisia. Sim, eu também sou hipócrita às vezes, mas se liga aqui. Porque quando eu fiz o desenho do meu personagem Malcar com essa roupa que mais parece uma tinta preta do que uma camiseta, eu não recebi esse tipo de comentário. Mas só pra deixar claro, a maioria dos comentários que estão lá é de meme. Eu vou citar aqui um público muito específico. Quando eu comparei o engajamento do meu desenho de homem e desenho de mulher, a galera reclamava muito mais um desenho de mulher. Só que os dois desenhos estavam exagerados. E aí eu postei um stories questionando isso, né, por que isso estava acontecendo, e a maioria das respostas que eu recebia era tipo, é diferente. A mesma coisa que o cara falou lá do Reino Unido, velho. Com homem é diferente. Caramba, a mesma coisa. Diferente como? Por que é diferente, cara? É que existe uma bagagem de sexualização feminina na história, então o homem pode, mas a mulher não. Isso, é claro, não chega nem perto de ser um público grande ou geral. A maioria do meu público, inclusive feminino, que é grande, né, não se incomoda com meus desenhos. Inclusive, algumas se identificam com o corpo da Vani, o que eu acho bem legal. Inclusão com as peitudas. Ninguém tem obrigação de desenhar só com realismo. O importante é que você tenha noção da sua intenção com a arte. Agora, respondendo a pergunta de vocês aqui, né? Eu desenho essas coisas? Sexo. Vamos lá, eu não sou santo, eu já fiz sapecagem na vida. Muito artista da minha bolha, amigo, ou artista de referência mesmo que eu uso, eles fazem diversos tipos de arte. E isso inclui coisa mais 18. E eu acabo que, às vezes, aí transparecendo isso no meu desenho mesmo quando não quero, né? É um erro meu de comunicador. Mas às vezes eu só também não me importo, tá? De trazer algum desenho que eu acho atrativo, etc. Porque, bom... eu também já andei nesses vales aí, né? Mas foi na época que eu realmente estava estudando bastante. Eu acho que foi mais há um ano atrás, quando eu estava estudando bastante isso e a galeria do meu celular parecia de maníaco, né? Mas parei. Eu gosto, e mesmo que vocês não gostem, eu vou postar o meu desenho. Agora, se eu faço, né, hentai. Eu tive uma conta de arte mais 18, ela não tinha ligação nenhuma com o meu nome, e eu simplesmente deletei. E na minha conta atual, obviamente, não tem. E apesar de não entrar nesses assuntos de idade fictícia, etc., os meus personagens eu faço eles na história como maiores de idade. Tanto que na ideia que eu tô escrevendo, eles estudam, mas eles trabalham também. Então se eu quisesse começar a desenhar esse tipo de coisa e postar, eu poderia, mas eu não quero. E foi engraçado que eu fui caçando lá nos comentários, e a galera achou também que eu trabalhava com isso, e tava me defendendo, tipo, não, é só o trabalho dele, ele faz umas
comício, né? Vende umas artes mais 18 e tal. Não, eu não vendo esse tipo de arte, nem na minha conta lá que foi deletada, e ela era popular, pegava mais de 20k de curtida. E eu sei que muita gente vai olhar agora e falar, porra, mano, você é burro, fazia ali, pegava uma grana, mesmo que você não gostasse, é só trabalho. Mas rapaziada, entenda uma parada que eu acredito que vocês tenham maturidade pra entender. Não existe essa de só fazer algo por trabalho. Ficar trabalhando com essas coisas, consumindo esse tipo de material sem parar, tendo que lidar com o cliente pedindo coisa bizarra, mano, com certeza afeta o psicológico. Isso é verdade, cara. Eu tenho alguns exemplos de trabalho assim. Não, vai ficar estranho se eu não falar, né? Eu já trabalhei como em rede social de. Como é? De notícias. E realmente, quando você trabalha em um Instagram fazendo social media de uma página de notícias sérias, realmente, meu amigo, acaba com o seu psicológico. Eu não estava acostumado de ficar o dia inteiro vendo tragédia, e em 2 semanas a minha mente já estava mal, já estava me sentindo mal de tanta, tá entendendo? Mas eu não tô mais trabalhando com isso, então tá de boa, tô tranquilo. A diferença é não tem como não enorme. dizer, isso vai ferrar tua cabeça. Independente de ser só pelo dinheiro. Sua mente não entende. Se é ruim, por que eu tô fazendo ainda? No final, isso pode trazer muitos problemas. E na minha experiência como artista, eu nunca vi um desenhista que trabalhava com esse tipo de arte ficar bem da cabeça depois. Seja porque precisava de dinheiro, ou porque viciou nas curtidas que recebia com esses desenhos. O final era o mesmo. Isso meio que sempre prejudicava a relação que eles tinham com arte e com trabalhar com arte, etc. E me abrindo um pouco aqui, eu não tô livre disso. Eu, assim como a maioria dos homens, consumo, infelizmente, esse tipo de material. E eu sou exposto a isso até quando eu não quero. E com certeza eu gostaria muito de viver em um mundo onde a grafia não existe, né? Tanto que quando eu faço uma arte um pouco mais spicy, eu costumo não postar. Ou até mesmo prefiro fazer pin-ups, que é um estilo de arte mais voltado a uma sensualidade natural. Eu não sei com exatidão se isso é certo ou se é errado. Eu não sei os limites. Eu não sei se é um pecado. Eu não sei se é apenas arte. Mas uma coisa eu tenho certeza: existem consequências por consumir isso e todo mundo sabe disso. Agora, quem precisa parar pra refletir é você. E o que vocês acham desse tipo de arte? Comentem aí, comentem as suas experiências, né? Mas com respeito e sem discutir, né? Porque artista sempre vai ter visão diferente de coisas diferentes. Dito isso, essa é só minha opinião, guys. E eu vou continuar desenhando minhas peitudas. Tchau. Dito isso, né? Como eu falei aqui da minha personagem, realmente, vendo o vídeo, pelo que eu entendi, realmente ela tem uma sexualização. Por que ela tem uma sexualização? Porque tem pessoas que têm a mente destruída, né? Então eu olho pra minha personagem, eu não vejo nenhum tipo de sexualização nela, que pra mim é uma personagem a qual eu estudei anatomia e obviamente eu dei uma cartoonizada para poder entrar dentro do estilo do desenho, mas e tem todo um sentido, tem um porquê que a personagem, eu vejo um porquê da personagem ter este corpo, mas outras pessoas que tá com a mente um pouco mais corroída, né, elas podem olhar e ver realmente uma sexualização, você tá entendendo? Então eu entendo que cada pessoa vai ver ali um tipo de sexualização, né, pode ver hipersexualização em pé, né. Tem aquela regra da internet que tudo que existe tem que ter a sua versão, né, mais 18. Então, assim, realmente eu entendo, compreendo e de fato eu concordo com o vídeo aqui, né? Então, beleza. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.